Então, pessoal, seguindo agora para a nossa terceira parte do capítulo 4. E aí, eu queria conversar um pouquinho sobre atributos categóricos, né? Esses atributos categóricos são aqueles atributos que não podem ser ordenados com juízo de valor. O que é isso de não ser ordenado com juízo de valor? Então, são atributos como textura, tipo de rocha, tipos de solo. Então, por exemplo, se eu tenho um latossolo, cambissolo, eu não consigo ordenar isso com um número, né? O meu atributo ele é expresso em palavras. E aí, para eu conduzir essas incertezas, para eu estimar essas incertezas em atributos categóricos, eu preciso de usar esse enfoque com indicação de uma forma semelhante com o que eu expliquei para vocês anteriormente. Mas como fazer isso, né? Nós vamos atribuir os K estados, esses valores de K, para cada atributo nós vamos atribuir um. Então, por exemplo, se eu tenho um latossolo, eu vou dizer, por exemplo, o meu latossolo vai ser o meu número 1. Eu tenho um cambissolo, o meu cambissolo vai ser, por exemplo, o meu número 2. Então, aqui é muito semelhante a minha função. Eu vou ter aqui só uma representação diferente que o autor escolheu por representar com um S. Então, por exemplo, se for igual a um latossolo, ele é 1. Se ele for diferente, ele é 0. E aí, né, claro, respeitando aquelas mesmas questões, manter a ideia que mantenha 5Ks no mínimo, né, que nós temos 2, e no máximo 15. Então, eu vou trabalhar aí, no caso, eu vou trabalhar com tipos de solo, no mínimo 5 tipos de solo ou no máximo 15. Então, para cada posição no espaço, né, eu vou ter esse dado categórico e ele é representado por essas variáveis aleatórias, que nesse momento o autor vem chamar de SX. E aí eu posso atribuir essas incertezas de atributos categóricos de duas formas. Uma é por moda. Mas como atribuir uma incerteza por moda, né? Então, eu tenho aqui uma representação de textura de solo, e aí você vai ver que tem certas regiões em que você tem uma moda. Por exemplo, aqui onde eu estou com o mouse, a moda é argiloso. Aqui onde eu estou com o mouse, a moda é arenoso. Então, a ideia é que quando você vai chegando mais pelas beiradas ali, é o que você troca de atributo, a sua incerteza vai ser maior e ela vai ser expressa assim. Então, quanto mais no meio, menor a minha incerteza, né? Numa região em que eu tenho uma moda, quanto mais para a ponta, maior a minha incerteza. Vai vendo que aqui, ó, pelo o mapa de incertezas, você vai vendo isso sendo expresso. Quanto mais na beiradinha, maior a minha incerteza, que no caso é expressa aqui pelo a cor mais clara. E aí, de uma forma muito semelhante, nós temos também a forma de atribuir incertezas por Shannon. Eu acredito que fale assim. A entropia de Shannon ela é maximizada para distribuições biformes. Então, onde eu tenho uma distribuição mais biforme, né, a minha probabilidade de ocorrência dessas classes elas se igualam. A incerteza, né, a entropia de Shannon, elas são maiores, onde eu tenho uma confusão maior entre as classes consideradas. Então, onde eu vou ter mais diferenças de classe, onde eu tenho, por exemplo, eu estou numa região, aqui eu vou ter um latossolo, um cambissolo, um argissolo. Então, assim, está muito incerto. Né? As minhas amostras aqui, elas estão muito incertas. Aí você vai ter uma entropia maior, você vai ter uma desordem maior, você vai ter incertezas maiores. Então, segue de uma forma bem semelhante aos atributos categóricos por moda. E aí, o autor traz uma conclusão voltada para a atribuição da krigagem. É uma conclusão que a ideia é que conclua todos os 3 vídeos. E eu trouxe algumas considerações do autor sobre a krigagem por indicação, que primeiro é que a krigagem por indicação ela é não paramétrica, ela não considera nenhum tipo de distribuição de probabilidade. Ela fornece uma metodologia única para espacialização e estimativa de incerteza. Só a krigagem por indicação ela tem essa metodologia. Não é necessário retirar os outlays. A ideia é que aquele nosso processo de suavização, ele vai conseguir
lidar com os nossos outlays. E aí a crigagem por indicação, o que ela faz? Ela permite melhorar a qualidade de estimação com o uso de amostras indiretas de fontes auxiliares. Então, eu posso inserir amostras de outras fontes nesse processo. Só na conclusão que eu vi o autor citando essas fontes auxiliares, quis trazer aqui, destacar. E essas fontes, obviamente, elas devem ser acrescidas a um conjunto amostral para você poder montar a crigagem. Então, esse é o final do capítulo 4 de Análise Espacial de Dados Geográficos. É um livro da Embrapa, que ele é construído com vários autores, e nesse momento nós temos 4. Eu agradeço, essa é a nossa terceira parte e última do capítulo 4. Obrigada, pessoal. Até logo.